Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma Sã, Grupo dos Jungianos de Brasília, Clínica Social Jung Brasil e afiliados. E o tema de hoje, né, tem a ver com aquela música antiga, né, do Silvio Brito, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Você lembra dessa música, Sibeli? Era antiga, anos 70, né? Espelho meu, né? Nós Lembro vamos não. falar sobre o narcisismo. Eu não posso ver da minha idade, né? Tô com 53, né? É aqueles clássicos do nosso cancioneiro brega, né? É uma coisa assim fenomenal, né? E Ai, ai. nós vamos discutir o narcisismo, que foi tão falado por Freud, foi tão pontuado pela psicanálise, a psicologia analítica dá grandes desdobramentos sobre. É um tema que está muito na atualidade, porque tem muita gente vivendo para si, por si, per si, e olhe lá, coitado de quem estiver do lado de uma pessoa dessas, porque Uhum. ela não vai te escutar, não vai interagir. Você vai querer conversar com ela, ela vai fazer um verdadeiro monólogo no processo. Ela se acha, eu acho tão bonitinho isso, gente. Ela se acha tão, que de tão, ela está vazia, né? É a rainha do rolê que chega no final da noite e não consegue sequer dar um beijinho gostoso na boca. É o cara que se acha tão violentamente bom que não consegue arrumar emprego em canto nenhum. E por que será que isso hoje está tão em voga, né? A gente tem casos aí gritantes acontecendo de transtorno de ansiedade, de depressão, de tendência suicida, é de narcisismo. E para a gente fazer esse bate-papo, né, numa das últimas lives desse ano, né, o ano já vai encerrar, 2022, estamos aqui com o nosso querido professor Léo Tondato. Como assim narcisismo? O Espírito já tinha falado que eu era melhor que todo mundo? Como assim? Não estou entendendo. Bom dia! Bom dia, né? E estamos com a cineasta também, psicóloga, nossa colega Cibele Amaral. Jorge, eu vou falar o que eu quero falar hoje nessa live, porque eu tenho muitas coisas para dizer hoje nessa live, ok? Meu Deus, ela personificou o narcisismo, né? É para ser um bate-papo, vai virar monólogo, tratados teóricos, adoro isso, né? Gente, é gritante, né, Sibeli? A gente tem visto muito isso rodando na sociedade em vários pontos, né? E eu lembro de uma musiquinha do Raul Seixas, que ele gravou com Marcelo Nova em 80, salvo eu, acho que foi 85, 86, né? E todo mundo posando de artista, né? O problema é muita estrela para pouca constelação. Você lembra desse clássico aí do rock dos anos 80? Essa aí acho que vocês lembram, né? Olha, essa época do Raul Seixas com Marcelo Nova eu me lembro, mas essa música eu não estou lembrando, não, Jorge. Acho que essa Sim, eu o peguei. problema é muita estrela para pouca constelação, que eu acho que é bem a tradução do problema do narcisismo, né? Que todo mundo posando de artista, né? A frase literal da música é essa, né? Todo mundo quer ser popstar, todo mundo quer ser celebridade, ter seu meio minuto de fama e de glória, né? Só que Jorge, tá, sim, você não está vendo, mas a gente está acompanhando todo o trajeto do Léo, adoro. E aí, saindo, Léo? saindo do carro, andando, cabelos ao vento. As madeixas ondulantes circulando, maravilha, né? Ai, ai. Mas é isso, Sibeli, né? É curioso esse fenômeno, né, da atualidade, e eu vejo que tem um grande papel das redes sociais nisso, de ter tornado a vida um grande palco, né? Sim. Bom, esse tema é um tema assim que eu gosto muito de falar sobre ele, porque eu penso que as pessoas narcisistas, né, elas não, acho que a maioria nem sabe que é
né? Não sabe que é narcisista, né? Então, assim, a gente tem essa ideia que o narcisista é só a pessoa que está preocupada com a beleza ou a aparência, mas não, né? Vai muito além disso, né? Você tem o narcisismo, às vezes, ele pode ser intelectual, ele pode ser, né, uma busca pelo poder, ele pode ser enfim, tudo que sou eu e o que faz parte de mim, né? E essa dificuldade de enxergar o outro como um ser, né, como alguém de verdade, com quem você possa ter empatia, e simplesmente o outro é um objeto que você usa para conquistar, para conseguir o que você quer, né? Então, essa relação com o outro como um objeto, e que eu acho que deixa a pessoa narcisista privada do que é mais interessante na vida, né? Que é essa relação com o outro. Então, acho muito triste o narcisismo. Acho uma das questões aí na psicologia mais interessantes, porque você vê hoje aí na política, né? Quanto narcisismo, quanto narcisismo. Uma pessoa dar declarações loucas como eu sou imbrochável. Olha o narcisismo nessa fala, né? Então, E é curioso porque o narcisista não percebe que é narcisista, mas quando ele faz esse tipo de coisa, o efeito contrário ele é gigantesco, né? Porque todo mundo passa a questionar a sexualidade do ser, né? Há quantas anda a sexualidade do cidadão, né? A coisa não está legal, né? Porque a autoafirmação narcísica, ela sempre é uma ré, né? Ela gera dúvida sobre se aquilo de verdade é fato, né? claro, toda vez que você vê uma pessoa falando de si e buscando sempre se autoafirmar, né? Porque, eu não sei, vamos supor, olha, Jorge, eu fiz esse filme aqui, né? Tá passando no cinema. Ah, que ótimo, porque eu também fiz um filme, e o meu filme isso, e o meu filme. Ou seja, a pessoa nunca está interessada no outro, né? Ela sempre está buscando falar de si, acho que ela nem ouve, né? Não sei, assim, é um negócio complexo. É muito curioso, porque você citou um ponto, e eu quero chamar o Léo para a nossa conversa, Léo, que os relacionamentos são pautados, em especial, pela troca, pelo diálogo, pela possibilidade de interação, pela empatia, pela visão do outro. E o narcisista, ele não consegue ter isso, né? Ele não consegue ter uma escuta do outro, uma percepção do outro, né? Ele está muito focado só nele mesmo, né? Exatamente, né? Eu estava pensando, enquanto fazia meu percurso de cabelos ao vento, o vento me inspirou. Gostei. As Deixa musas eu do ver. vento me inspiraram. E o que acontece? Eu ia até brincar um pouco antes, gente, a falar: não percam o próximo filme de Sibeli, Jorge e Leonardo. As Trapalhadas e uma live. Pronto. Tá bom, vamos fazer esse filme. Os Mosqueteiros Trapalhões, gostei. Vamos. Tá. Agora, olha que engraçado, gente. Vou trazer aqui um aspecto, como eu estava bem falando nessa discussão, né? Se nós temos também, hoje, uma sociedade a nível global, a nível globalização, que cada vez mais pauta um individualismo, é mais líquida, como Bauman, Zygmunt Bauman, né, o sociólogo nos coloca, né? Em detrimento a uma solidez, né, essa crise dos valores, e que cada vez em que você
faz indivíduos individualizados e não indivíduos individuados, você tem, de uma maneira sutil, como um pano de fundo, todo um contexto social que colabora e também reafirma esse narcisismo, né? Sim. Sim, sim. E é curioso, Léo, porque dentro disso a gente está vendo, né, até por um contingenciamento do que está posto à sociedade, uma ampliação da dificuldade de relacionamento no trabalho, né? Eu estou lidando com empresários, eu escuto isso direto. A dificuldade de comunicação institucional, né? A gente passa aí por movimentos de política, onde você vê que a política narcísica ela não dialoga com base. Acabamos de assistir Ronaldo Caiado criando uma lei, parece que ele não escutou a base dele, está uma confusão aqui no estado de Goiás, que ele está gerando um imposto a mais para os produtores agropecuários, né? E curioso que ele esperou passar a eleição para fazer isso, né? Podia ter feito antes, né? Sabe? Então, e aí é onde a gente fala, tudo bem, tem a sua legitimidade esse tipo de coisa, precisa fazer distribuição de renda, precisa ter esse tipo de situação, ok. Mas cadê o diálogo? Cadê a conversa? Cadê o tete-a-tete? Vamos sentar, vamos dialogar, vamos ver o que é possível, escutar as outras partes, construir algo em conjunto. E a gente vê isso na política, a gente vê isso nas instituições, a gente vê isso nas empresas, no mundo corporativo, nos casamentos. Os pais com os filhos não estão tendo mais diálogo. E o mais louco dessa história, que mais me chama a atenção, Cibele, que eu conheço famílias que o pai não conhece o filho. Uau! Sabe? E aí vem aquele susto. Pô, como é que meu pai não me conhece? Como é que a minha família não sabe quem eu sou e o que, que eu estou fazendo? Olha que eu não estou escutando isso, né? Eu tenho visto vários casos onde isso está se deflagrando, sabe? De um distanciamento, de uma apatia, de um fechamento crescente e gritante. Eu vou mais além, né? Tem muitos casais que não querem ter filhos. Assim, todo respeito também. Mas eu vejo que em muitas situações parece que é um caso de narcisismo, sabe? Porque, assim, quando você tem filhos, você deixa de ser o filho, né? Você deixa de ser o centro, digamos assim, da atenção ali daquela família e você vai criar, cuidar, né? Você vai ter empatia com esse ser que está chegando no mundo, né? Então eu vejo mesmo que tem casais que de uma forma narcísica, não são todos, obviamente, né? Mas que de uma forma narcísica parece que querem continuar sendo as crianças do rolê. Sibeli, você pegou na veia, e mesmo às vezes com o filho, né, não tem essa interação de autoridade sobre né, a turminha de baixo, né, a geração para baixo. Né, eu conheço casos também que a mãe parece que é mais moleca do que a criança de 6 anos de idade, né? Sabe? Então, Tanto é que eu tô vendo criança de 8 anos corrigindo a mãe, que tem quase 40, né? complicado. Mas é complicado. Você vê uma inversão de papéis aí que não está fora hoje do cenário social também, né? E Tem aí, muitos Léo? homens, né, também que não querem, só concluindo, que não querem também assumir esse lugar de pai, de cuidador, Sim, né? Deposita na mulher a função e vai para a balada. Olha o Poeira Eternos aí, né? Marie-Louise Von Franzi. E aí, Léo? Exatamente. Agora, estava pensando aqui que há também uma baixíssima tolerância à frustração, né? Isso. A gente lembra que o transtorno de personalidade narcisista, no DSM-5, né? Os transtornos de personalidade em geral, eles são chamados egocintônicos, né?
vão de acordo com o ego. Você não percebe que aquilo é um problema. Isso. E aí você vai falar, eu nasci assim, Gabriela, né? Quer dizer, eu sou assim desde sempre. Então você não percebe aquilo como um problema, né? O problema é que aquilo que a gente fala, que você se dane dando os outros de brinde, né? Pacote de expansão. E eu acho que há uma coisa, quando vocês estão falando do narcisismo, né? Às vezes há um duplo aí, né? Então vamos ver. O Jung já fala que a psique é um sistema relativamente fechado. Se é relativamente fechado, pressupõe trocas, né? Então nós estamos sempre em relação com o mundo, em relação com o outro, em relação com o nosso mundo interno. Ninguém é uma ilha. Mas, Léo, na teoria a gente percebe, claro, mas a quantidade de pessoas hoje que está aí botando o celular na testa para chamar a intervenção militar alienígena. Vocês viram esse fato? Cara, eu achei o máximo. Fez até um videozinho zoando, pedindo para não deixar faltar cerveja durante a Copa, sabe? Porque, gente, essa é muito fora da realidade. Uhum. E aí dá para a gente pensar que não só nesse transtorno, mas em outros transtornos, nós estamos vivendo uma era de desconexão com os fatos da vida. Aí que me perdoem, né, os militantes que acham que isso deve ser viável, mas está faltando um remedinho psiquiátrico aí, né, gente? Porque a galera está no surto, ela não está vivendo mais a realidade, deixou um tempo. E aí tem esse mecanismo aí de se fechar, de se isolar, de não escutar o outro, não escutar ninguém. A gente acabou de ver um fato político aí interessante, né? Que o pessoal está inventando novas leituras da legislação eleitoral. Só que a partir do momento que você faz isso, você vai ter que pagar caro por isso, custar caro, gente, denunciação caluniosa não é legal, né? E independente de orientação ideológica, por que que as pessoas estão fora da realidade? Que acho que tem um quesinho narcísico aí também, né, Léo? Tem, e eu fico pensando, onde está a relação com a alteridade, com o outro? Sim. Né? Até de parar para ler a lei antes de falar bobagem. O advogado eleitoral que está no partido, ele tem que conhecer a lei, isso é obrigatório. Mas como é que o cara me faz uma ação totalmente infundada? Tá? O que é isso que está acontecendo? E aí, por que ele vai ler a lei se ele é a própria lei ou é acima dela, né? Aí é complicado. Aí a coisa começa a ficar divertida, né? Porque advogado que não conhece a lei, o bicho pega, né? Então, Jorge, e aí, Sibeli? Pois é, eu queria voltar um pouquinho numa coisa que o Léo falou, que eu acho muito interessante, né? Que a sociedade hoje parece que promove. E promove, né? Você vê, eu outro dia estava conversando com um amigo meu, e aí ele soltou uma pérola desses livros esses livros de coaching, né? E ele falando, eu não vou andar mais com qualquer pessoa, não, porque nós somos a soma das 5 pessoas com quem a gente mais anda. Então, eu só vou andar com gente rica, porque eu não quero, né, ser a soma de um bando de gente pobre. Ai. Aí eu falei, aí eu já pensei logo, bom, esse aí não vai mais ser meu amigo, né, pelo visto. Acho que ele está querendo me dizer isso, mas aí eu falei assim, tá bom, muito, muito interessante. Opa, voltou? Parece que eu sumi. Você sumiu. Sumi, né? Não, Mas voltei agora. Sibeli, estou te ouvindo. Deixa eu ver se eu voltei. Ainda não. Vocês estão ouvindo? Aí eu falei para ele assim, tá bom, muito bem essa sua teoria. Então você é a soma das 5 pessoas e você quer ser a soma de 5 pessoas ricas. Mas te digo uma coisa, esses seus amigos ricos, eles são felizes? Aí ele parou, pensou assim, falou assim, olha, são muito felizes não. Então, já acho que vocês não estão ouvindo. Então, sim. Estamos te ouvindo, Sibeli. Ficou doido aqui o bagulho agora.
Mas Não, mas entenderam? Quer dizer, ele nem se sim, preocupou se as pessoas eram felizes, se eram pessoas boas, se eram pessoas corretas. Não. É rico, tá valendo. Entendeu? Então é o mundo que a Sim. gente vive hoje. É um mundo bem bizarro, né? e é um mundo que exacerba isso na questão econômica, né? Que Agora você te tem que veio. morar num condomínio fechado, né? Uhum. Hoje você tem muito da questão do culto à moda, à beleza, tanto é que eu estou vendo, né, meninas novas aí com 20, 30 anos, toda trabalhada no bisturi, porque ela não pode ter meia ruguinha no lado esquerdo do rosto, até de um jeito exagerado, sabe? Que eu fico até preocupado, porque aonde é que isso vai parar, né? Se já está assim com 20 anos, imagina com 60, o que é que ela vai ser, né? Vai ser o novo modelito do Frankenstein, né? Sabe? A gente vê E isso na homens cultura dos também, homem investidores, sim, também. homens também, né? O exagero também na cultura de ser, essa ilusão que eu sou um investidor, que eu acho um barato isso. O que eu conheço de gente que virou investidor, aí você fala, cara, mas você está trabalhando como? Não, eu sou investidor, parei de trabalhar. Aí imagina-se que ele tem muito dinheiro, pelo menos 3, 4 milhões na conta para poder ficar sossegado, né? Mas você vai descobrindo que não é nada disso. É mais uma cultura de ostentação do que um fato real na sociedade. Né, Léo? Com certeza. Né? Você falou, eu sou investidor, eu falei, gente, olha, mal é mal, eu sei qual é a calça que eu vou colocar hoje. Sabe? E tá tudo certo. Agora, é também colocar. Eu sou um investidor, eu sou um influencer, eu sou um case de sucesso. Né? Faça esses 3 passos e você vai adquirir sucesso. Se eu não adquiro, eu faço o que? Me mato? É o que É, tem, infelizmente, tem muita gente que tem caído numa depressão grave exatamente por isso. Tá? Porque compra a ideia de uma ilusão, briga com todo mundo para seguir essa ilusão, né? Sai por aí, a família fala, cara, não larga essa carreira não, que essa carreira é legal, e a galera sai chutando tudo, e aí quando dá errado, dá de uma vez também. é, E o nosso esse, Freud já falava que o recolhimento da projeção vira depressão, né? E aí, Sibeli? não, esse positivismo tóxico, né? Isso também tem muitas pessoas narcisistas pra caramba nesse meio do positivismo tóxico, né? Então, assim, a minha energia é maravilhosa, não quero me contaminar com a energia do outro, né? Essas Minha coisas. energia, oh, que Até a maravilha. energia da pessoa é melhor do que a do outro, né? Então, eu vejo que tem sim uma sociedade aí que incentiva muito esse discurso narcisista, né? Porque você passa a ser o responsável pelo seu sucesso, então você tem que. Antigamente, quando a pessoa se ferrava na vida, tinha empatia, né? Puxa vida, a pessoa se ferrou, agora não, a culpa é dela. Então, se a culpa é dela, a pessoa está sempre ali sofrendo, esteja ela, né, ferrada pela vida ou não. E aí, voltando um pouco na história, na questão mais da psicanálise, hoje eu vou sugerir um livro, Léo. Tem um livro do Alexander Lowen, que se chama O Narcisismo. Alexander Lowen, para quem não sabe, pai da análise bioenergética, que é uma abordagem psicossomática, né? Então, com a teoria muito psicanalítica e a prática corporal, né? Então, ele escreveu esse livro que se chama O Narcisismo. Para quem estiver interessado aí no assunto, é bem bacana. Muito E bom, muito bom. aí, passa a palavra. Eu fico pensando que, para todo pé velho e cansado, uma havaiana arrebentada, certo? O que, o que acontece? Qual é o par do narcisismo? O egoísmo, né? É o eco, né? A eco, na verdade, né? Então, para esse par, às vezes você percebe nas relações, né? Acho que é interessante também a gente pensar isso nas relações, um que é o narcisista
que vai, que fale, que sou eu, que é promovido no sentido que só se fala dele ou dela, né? E a outra pessoa que atua enquanto egoísmo, né? Que só fica no bastidores ecoando o sucesso, aqui entre minhas aspas, ou os feitos, ou cantando os hinos de glória e de louvor, nesse sentido, de exaltação, a personalidade dessa pessoa narcisista, né? E aí você fecha um casamento, né, nesse sentido. Interessante. Não, e é legal a gente parar para pensar nisso tudo, até na genealogia, né, do próprio Narciso, né, porque ele foi vítima de uma violência sexual, né? Ele surge de uma mulher violentada, né? Sim. Então ele não tem aquela construção de um lar legal, papai adora a mamãe, olha lá, papai passando a mão na bunda da mamãe lá no fogão, sabe aquela coisa gostosa de família integrada, de harmonia. Não, narcisismo surge de uma violência. O narcisismo surge, e aí a gente tem que transpor, não para o fato concreto, mas também a violência do silêncio, a violência da não escuta, a violência pela violência, a brutalidade, as vias de fato. Então, tem várias questões que não fazem a pessoa desenvolver o botãozinho da afetividade, de se ligar ao outro, se liga no outro, presta atenção. Ele é desatento, ele não quer ver. Ele está tão focado no universo dele que ele não escuta. Isso, para mim, é assustador. A área da escuta é muito comprometida. E se a pessoa ainda for tentar ser profissional de saúde, tem uma enxurrada de gente querendo fazer medicina com esse perfil. Psicologia, enfermagem. Como é que vai virar profissional de saúde se não tem escuta? Se não gosta de gente? Se não tem capacidade de aprender o que é o outro, né? Captar o que é o outro, né? Ter empatia. Eu vejo algumas pessoas querendo fazer curso de psicologia, que ela não tem como virar profissional de saúde. Ela não escuta o paciente. O paciente está falando, ela está lá irônica, rindo da cara da pessoa, sabe? E, logicamente, o paciente sente, vaza e não volta mais, né? Eu tive uma paciente esses dias que foi no médico, ia fazer um exame fazendo vários exames, né? E ela ficou assustadíssima. Por quê? Ela não tem um diagnóstico fechado, ela está na dúvida sobre o que ela tem, ela mal entrou no consultório, o cara já deu a receita para ela. E ela falou, pô, como é que ele tem uma receita pronta, sendo que ele não me escutou? Eu não vou tomar isso. Claro. Eu não vou tomar isso. E olha que era uma pessoa um pouco mais consciente, a professora universitária, né? E aí, olha o problema do narcisismo. Olha o problema do narcisismo, olha como que ele acaba afetando os relacionamentos, inclusive profissionais na área de saúde. Né? Tá? E é curioso, porque hoje a medicina fala muito, né, da escuta, fala, né, dessa questão da percepção do outro, a semiologia médica, né, não porque isso não é dito dentro de uma universidade, pelo contrário, todos os cursos estão muito atentos a isso, né, tem se estimulado muito isso, né, para a medicina, inclusive, ser mais humanizada. O problema é que tem gente que vem de berço naquela coisa de, né? Eu sou o Hugo, sabe? Vocês conhecem o Hugo? Não. O gostoso. Não. Sabe? Aí é difícil, né? Porque cadê? Às vezes a pessoa perde a percepção de coisas importantíssimas que estão passando ao seu lado. Ela não consegue se ligar, inclusive em movimentos de transição, o tempo que ela vive, com quem que ela está se relacionando. E aí vai. Exatamente. E eu acho que há aí uma sensação no sujeito narcisista de onipotência.
Sim. Eu sou, eu posso, eu faço. Eu. Né? E pensando um pouco nessa onipotência, tendo essa concepção aí grega, né? Essa onipotência vai ser uma híbris, vai ser um pecado. Né? Nesse sentido grego. E a híbris é corrigida sempre por uma nêmesis, por uma vingança. Então o cara tá lá, no alto do seu Olimpo, por ele construído. E que nem é tão alto assim, né? Mas vai para ele arranha-céu em Dubai, né? E aí, que para ele brilha, ele limpa aquele, dá uma lustrada naquilo, belíssimo, né? O jaleco é lavado com homologação, gente. Vênus. Exato. E aí o que acontece? Quando tem essa queda desse Olimpo, quando retrai a projeção e o indivíduo se vê de frente com a realidade, aí meu mundo caiu mesmo, né? É legal, que é o drama da bruxa, né, na Cinderela, né? Espelho, 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 meu, tem alguém mais bonita do que eu. E aí o maldito de espelho tem que falar, bem, minha filha, você já tá quarentona, já era, tá com pé de galinha e tem uma gatinha nova no rolê, né? É doído isso, né não? É interessante isso aí, Jorge, porque, na verdade, o que a bruxa, né, deixou de ver é que sempre houve. Sempre houve, né? Alguém mais bonita do que ela, mais jovem do que ela, mais inteligente do que ela, mais divertida do que ela. Sempre houve, mas nunca vai haver ela. Sim, né? Porque ela podia, dentro disso, ser mais gente boa, não ser tão rabugenta, não ser tão competitiva, cair no rolê junto com a princesinha, quem sabe até, sabe, rolar altas paradas todo mundo junto, né? Isso, ou nem isso, ela podia ser ela, do jeito que ela é. Sim. Né? Tem que buscar uma compensação, né? Olha, eu preciso ser a mais bonita. Não, amiga, você precisa ser você, com as dores de ser você, né? E buscar um caminho de alegria, né, Sibeli? Porque eu acho, sabe, de estar em paz consigo, de ser mais suave, mais leve, né? E não aquela coisa tensa, que de chegar na festa e querer ver quem que aplicou Botox na última semana, sabe? Eu vejo que o narcisismo, né? O narcisista, ele busca uma compensação. Como você mesmo falou, Jorge, vocês estão me ouvindo? Por que eu sumo de vez em quando? Que estranho. Sim. Agora voltou. O narcisista, né, ele está buscando uma compensação, como você disse, ele é fruto de um ambiente, né, abusivo ou de abandono, ou enfim, seja lá qual foi aquela ferida. Então ele se sente muito pequeno, né? Se sente é igual eu falo uma cena que, para mim, eu achei muito potente. Não sei se vocês viram Harry Potter. Sim. Então, no Harry Potter tem o Voldemort, que é, na verdade, um menino órfão, um menino, né, que sofreu 1000 problemas. Ele cria todo um aparato ali para compensar essas lacunas, vira um verdadeiro monstro, um bruxo super poderoso. E no final de toda a saga, quando ele é derrotado pelo Harry Potter, eles estão lá num lugar né, fictício, lá ele, o Harry Potter e o outro mago, que eu não lembro, e eles veem um serzinho todo encolhido, parecendo um vermezinho, assim. E aí o Dumbledore fala, esse aí é o Voldemort. É que é uma criança toda, né? Toda, entende? Aquilo, para mim, é muito uma representação do que é esse narcisista na última consequência, né?
Sim, porque ele é corrosivo com a sua própria vida. A gente tem que lembrar que o mito de Narciso, ele acaba suicidando. Ele fica Uhum. enfeitiçado com as próprias, pelo seu reflexo, e ele acaba se matando com isso, né? O narcisismo, ele é autofágico, ele se devora, né? Ele se engole, vamos falar assim, né? Sabe? Morre na masturbação. Gente, Triste. é triste. Morreu de quê? Sabe? Podia estar aí saindo, beijando, conhecendo gente, vivendo, né? Não, mas ele, né, se autocorrói, né? Ele se fecha nele mesmo, né? E vai rompendo laços importantes, né? Tanto é que tem um mito que eu gosto demais, que é o da Eco, né? Da ninfa Eco, que apaixona pelo Narciso e meio que quase que também sofre lá de uma, podia falar até de uma a anorexia, né? Porque ela também vai se digerindo toda, né? Porque ela não tem o amor correspondido que ela queria ter por ele, né? E ela é apaixonada por ele, né? Você sabe Ah, que, em específico, eu tenho dó da Eco, né? Porque é o Narciso e depois é o Pan, né? Que vai atrás dela. podia até. É difícil, né? Eco, faz terapia. E o que, que acontece? Nossa, amiga, vamos sair dessa. Coloca um cropped, reage. Reage. Exato. Para de ir atrás de boy lixo. Rapaz, o dedo podre, né? Dedo podre, né? E tem uma questão interessante. Eu acho que é em Narciso. Mas que entra também nessa condição, a gente está falando aqui do dedo podre, brincando até, mas cadê os mecanismos de autodefesa e de percepção dessa pessoa de se ligar que o outro não é tão outro assim, né? Uhum. Que é o que muito me chama a atenção, a gente quando vai discutir violência, né? Sabe, me chama muita atenção. Tá, a pessoa entrou num relacionamento violento, a gente não tem que naturalizar a violência é crime, já tem legislação que faça-se cumprir os mecanismos legais, ok? Mas eu sempre paro para perguntar, tá, aonde que a gente colabora para isso continuar sempre, né? Porque eu vejo homens, mulheres, gays, muito nesse mecanismo, sabe? Se a pessoa prestar, ele não quer se relacionar. Tá repetindo, né? Vai repetindo, né? Troca o vagabundo, né? Troca a pessoa problema, né? Sabe? E aí, para quê? E até que ponto aí também não tem um pouco de narcisismo, de orgulho, sabe? Né? Ninguém me entende também, eu sou mais sofredor do mundo. Uhum. É o narcisismo até nesse lugar da vítima, né? Mas é complexa essa discussão aí da violência, ela é bem complexa. Sim. Eu acho que eu estava pensando aqui, gente, se eu não me engano, é em Narciso, que quando o Narciso morre, ele vai para o mundo de Hades, como todos os mortos, né? Uhum. Lá, ele é renascido como a figura do Puer Eterno, como a criança. Olha. Então, isso já explica também muita coisa pra gente, né? Sim, porque tem toda uma atitude pueril no narcisismo de não crescer, né? De achar que você está com 50 anos de idade jurando que você é o rapazinho de 20, né? É o tio da Suquita. Lembram do tio da Suquita? Tio da Suquita é ótimo. Era, que tristeza aquilo, gente. Que tristeza aquilo. Tio da Suquita, muito bom. Foi há tanto tempo assim, né? Foi há algumas décadas aí. Você sabe, Sibeli, que eu vejo reedições quase diárias do tio da Suquita. Tudo bem que a gente quer manter uma certa jovialidade, você quer transitar, né? Ninguém quer assumir, olha, né? E nós temos anseio por jovialidade, de relacionar com pessoas jovens, né? Mas espera aí. Eu não tenho, não. Eu não tenho isso, não. Fale por você. Tá, mas assim, a gente tem essa vontade, né? O anseio da juventude, né? O elixir da longa vida é uma segunda, transformar o chumbo em ouro,
né? E o elixir da longa vida, né? O segredo da juventude eterna, as grandes buscas dos alquimistas, né? Então tem todo um cenário aí de moda, da gente querer essa jovialidade, ou estar perto da jovialidade, né? Bem que tem hora que eu falo, eu não tenho mais saúde para isso, né? Varar à noite em boate com tuts, tuts, tu na orelha, eu não dou conta não, galera. Eu Mas passo, né? Jorge, eu vou te dizer que isso também é muito cultural, né? Porque Sim, a gente tem aí hoje. Acho que travou. acho que a Cibele caiu. É, eu acho que sim. Não, vamos tocando aqui, Léo, Bora, bora. né? E aí? Eu acho, né? Você falou essa questão da juventude. É muito engraçado que até um texto de uma coleção sobre gerontologia é como se essa juventude, ou esse anseio por essa juventude eterna, né? E aí você vai ver lá a crise da meia-idade, né? Antes da pessoa ali perceber que está na metanoia, segunda metade, não, a crise que antecede a segunda metade da vida, o cara querendo trocar uma de 50 por duas de 25. Né? A gente brinca assim, o canto da sereia, né? Mas é como se essa juventude fosse divina juventude e mortal velhice, né, Jorge? Exato, e eu acho isso tão curioso, né? Porque a gente vai transformando em objeto as pessoas, né? E Uhum, coitado da pessoa que fizer isso sem gostar, sem carinho, sem troca, porque também ele nega uma série de coisas que são muito importantes, né? Tá? Porque eu falo, eu não me relaciono por faixa etária, eu, Jorge, me relaciono por maturidade, por alegria, por pessoas que tenham afinidade. Se ela vai ter 80, se vai ter 20, não sei. uhum, Para mim, eu particularmente adoto essa concepção. Por quê? Não adianta nada você ter uma pessoa Z faixa etária. Eu acho muito curioso, tanto que é relativo, né, a ideia nossa de faixa etária. Que eu já conheço velhas com 20 anos de idade, uhum. E sabe? jovem com 60. Exato. E aí? Né, como é que a gente pode naturalizar até essa percepção? Né? Não dá. E quando eu falo velha de 20 anos de idade, é aquela que gosta de assistir Silvio Santos, né? A pessoa não relaciona, não socializa, não sai, Uhum, não tem proatividade, quase que nenhuma. E aí começa com a dor na junta, dor disso, dor daquilo, né? Ou mais engraçado do que isso, né? É, cuidando da minha saúde, eu comecei a fazer aula de Pilates, né? 2 vezes por semana. E eu, uhum, na minha imaturidade, fui conversar, né, com a professora de Pilates. Falei, nossa, você deve atender. Qual que é o teu principal público, sua faixa etária, que você está mais atendendo? Ela falou, 20 a 30 anos. Aí o nossa. meu queixo bateu no chão, né? Eu O falei, meu como tá batendo assim? agora, Jorge. Pois é. E ela foi falar, erro de postura, excesso de celular, erro de videogame. Então tá tendo muita gente com coluna de velho com 20 anos de idade. Então não é só o comportamento idoso, né, Uhum, conservador, mas também a ressonância disso no corpo físico, né? Ela falando, olha, atendo várias pessoas aqui acima dos 50, eu atendo esse público, né, que é natural, até pelo desgaste, né, mas o meu grande público hoje é nessa faixa aí, 20, 30 anos de idade. uhum. Assusta, né? Nos assusta. E eu estava pensando, enquanto você estava falando, Jorge, da questão, né? A gente falou dessa questão do pueril, o arquétipo do puer, enfim. Nós temos uma dinâmica relacional aí, que é o Sênex, né? Então, quantas pessoas jovens e já nesse Sênex, e o Sênex ele vai estratificando, né? Ele vai parando, né, esse movimento, né? Que é uma das características, acho que principais, né, Jorge, do Sênex. Sim, e rabugento, crítico demais, enjoado, você chama para ir numa festa, não vai. Fala, vamos ali comer um sanduíche, a pessoa bota 1000 defeitos para não fazer isso, né? Uhum, Ela não vive, ela não relaciona, né? Que aí voltamos para o narcisismo, porque a grande crise narcísica
está no comprometimento da persona. A Uhum. função da persona é nos trazer para a relação através de vários papéis e máscaras sociais, né? E no narcisismo isso trava. Isso trava. É uma doença de persona. Exato, exato. Sibeli conseguiu voltar? Não, não conseguiu, Jorge. Meu Deus, despencaram a Sibeli. Oh, meu Deus. Depois eu Volte, passar para escola Sibeli. bem. Né? Mas, sabe, e eu particularmente acho graça e acho muito curioso o tanto que esse caminho ele vem de Maia, né, da ilusão, Uhum. né, porque você se achar não é fato constatado. A autoafirmação não pressupõe fato. Nós estamos falando de rompimento com o princípio de realidade. Legal a gente ter autoestima, se cuidar, tá bem, procurar tá legal, sabe, fazer exercício, ter forma física, né, botar uma roupa legal, Uhum. né, mas tudo isso não tem sentido nenhum se você não relaciona. Se você está trancado no quarto fazendo cara feia pro espelho, né, bruxa malvada, ô bruxinha. Exatamente. Exatamente isso. Eu fico. Você falou dessa questão da persona. Sim, e quanto esse diálogo, quanto essa persona vai se tornando corrosiva para o próprio indivíduo e para quem está ao redor, né, Jorge? E também o quanto que isso vai prejudicando, se a gente for pensar nessa questão de desenvolvimento e afins, no processo de individuação desse cidadão, né, Jorge? É porque vai travar tudo. A individuação acontece só com o eixo ego-self bem desenvolvido. E o ego Uhum. depende da persona. Que não Uhum. vai desenvolver carreira direito, não vai desenvolver relacionamento direito. Resumindo, ele amordaça Deus. E aí a coisa fica feia, né? Uhum. Uhum. Exatamente. E aí fica feio, né? E se ele se põe num, num, num lugar de Deus, num lugar tão intangível, inacessível, os próprios deuses vão castigar também, né, Jorge? Olha, e eu achei um material muito legal, atendendo um padre, e o padre, a gente conversando aí, ele me fez essa citação que eu falei, eu usarei, meu querido. Do apóstolo Paulo, Coríntios 5, de 1 a 15. Que é o seguinte, a gente tenta educar, tenta fazer nossa parte, ensina as pessoas, a gente é gente boa, mas se essa pessoa não quiser escutar, entrega para Satanás. Eu achei isso o Exato. máximo. Fala, sabe, entrega para o capeta. Dá 10 Porque se minutos. a pessoa não quer escutar, se ela não quer ver, se ela não quer interagir, quem sabe o capeta dá jeito, né? Isso é Exato. Bíblia, gente. Isso é Novo Testamento, tá? Coríntios, acho que é Coríntios 5, de 1 a 15. Tá? Aí até um professor meu fala, saudade do diabo, né, Jorge? Porque não adianta. Às vezes você vai falar com o Narciso, ele não vai te escutar. Não vai. Ele não vai te escutar. Você vai implorar, você vai fazer DR, pedir, por favor, vamos discutir nosso relacionamento, vamos acertar nossa vida, nananana. Ele vai falar, nossa, você é chato, hein? Eu não Sim. posso, hoje eu vou estar ocupado, né? Tem minha academia de tarde, não, tem salão de beleza, né? E aí o outro vai ficar no egoísmo, né? Vai ficar tá falando no egoísmo, sem ser Sim, ouvido. a eco. E aí ela vai se corroendo por dentro, enquanto o outro está lá, né? Todo reluzente, né? No seu cavalo prateado, jurando que é o rei do rolê ou a rainha do rolê, né? Exato, exato. E ainda achando que tá arrasando, né, Jorge? Que o mais curioso, Léo, na Uhum. minha vida pessoal, como analista, como músico,
Tá, a pena que a Cibele caiu. Cibele, volta, por favor, Cibele, que eu queria vários exemplos, né? Tá, a Cibele tem um filme que ela vai lançar aí também chamado Socorro, que fala um pouco disso, né? Mas a gente vai voltar nisso depois, né? É curioso, Léo. Você já viu alguém que se acha de verdade ser alguma coisa? Pois é. Na É sua só o vida gogó, pessoal, né, você... Jorge? Hã? É só o gogó. Gente, às vezes eu fico vendo umas pessoas que eu sou gostosa, que eu sou linda, que eu sou isso, que eu sou aquilo, cara. E quando a pessoa tá muito autoafirmativa com essa coisa toda, cara, me dá uma dó, Uhum. né? Já tinha a gente tava num samba aí, até tava com um amigo nosso aí. Eu falei, cara, e é tudo isso mesmo que fala que é, né? Se fosse, não tava assim, né, Jorge? Uhum. Sabe? Aí é um papel até meio triste, porque é meio tragicômico, né? Meio ridículo, né? E a pessoa não se dá conta que ela está sendo ridícula, Uhum. mas se acha. E aí o ridículo também chama atenção por ser ridículo, né, Jorge? E cadê a humildade, né? Cadê o baixar a bola? Cadê ir com menos sede ao pote, né? Perceber, se perceber, né? Trazer esse diálogo de percepção tão importante, porque a gente vai legitimando e nos legitimando enquanto formação, também no diálogo com o outro vai nos legitimando também, né, Jorge? Com certeza, o diálogo ele é troca. E repita, tem assistido famílias serem destruídas porque tem gente que não escuta quem está do lado. Sim. Sabe? Ele não vê o outro, ele imagina aquilo que ele quer que o outro seja, para aí sim criar todo um discurso em cima disso. Quando Olha o você... grau de doença disso, gente. É muito complicado isso, porque a pessoa não, sabe, não tem diálogo, é monólogo. E às vezes monólogo agressivo, né? Exato. E quando você fala daquilo que foi criado, daquilo que foi projetado, eu lembro até da música lá da Marília Mendonça. Eu me apaixonei por aquilo que eu inventei de você. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Fernando Pessoa tem um poema muito bonito, né? Que é o Eros e Psique também, né? Que Uhum. é mais ou menos isso, né? O poema da Eros e Psique, do Fernando Pessoa. E isso muita música aí que tem essa pegada, né? Marisa Monte tem uma música também que fala mais ou menos isso, né? Só que é muito complicado, porque em vez de você abraçar um ser humano de carne e osso, a fim de trocar, né? De ter interação, de ter reciprocidade, você acaba abraçando um poste, né? Ou pior do que isso, né? Você acaba relacionando com um freezer, né? E sendo que quem gosta de freezer é salsicha congelada, né? Tô fora. Essa foi excelente, Jorge. A salsicha congelada. É complicado, né? Tanto é que a gente está fazendo uma série no Instagram sobre solidão e isolamento, e o tema do narcisismo é um dos que pegam, né? Porque a galera não está aberta para trocar. Ela não sabe mais o que é trocar, né? E para trocar tem que ter escuta, tem que ficar quieta, né? Tem que ouvir, né? Para poder aí se interagir. Sim. Quanto tempo nós temos, Léo? 4 minutos. Ok, estamos em cima, já na reta final, né? Infelizmente, a Cibele Amaral, nossa cineasta, caiu. Eu estou sabendo que está tendo uma chuva muito pesada em Brasília, pode ser que tenha ficado sem energia. As forças da natureza a fizeram despencar, né? Suas considerações finais, Léo? Olha, pessoal, como eu falo, é sempre um prazer, é sempre muito gostoso esse momento tão nosso, né, Jorge? Que eu já me sinto assim no sofá tomando um cafezinho, a gente discutindo os temas, sabe?
Fechou, também estamos. E que é tão gostoso, então acho que é pensar, né? Um pouco isso, um pouco essa questão de individuação ou individualização. Acho que eu deixo esse questionamento. Obrigado, pessoal. Maravilha, galera. Eu vou deixar uma coisa muito clara para todo mundo. Baixa a bola. Humildade é uma das grandes virtudes que a gente não pode perder na atual conjuntura. É legal a gente comemorar as coisas da nossa vida, ter muita ação, sabe? Conseguir até realizar várias coisas, mas humildade sempre cai bem. Tá? Evitar, cuidado com a inflação de ego, cuidado com essa coisa de se fechar, né? Porque isso acaba prejudicando muito a vida das pessoas, né? Então, cuidem-se. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.